Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esta Business Talk da Pontual Software Solutions, em colaboração estreita aqui com a Primavera, nosso parceiro que também está aqui a colaborar na organização e participação também neste evento conjunto. Esta Business Talk vai ter como tema a Indústria 4.0. Vamos ter aqui apresentações quer do diretor executivo da unidade de Primavera da Pontual, Hugo Miguel Ferreira, mas também uma apresentação do Ruben Cunha, Business Developer na Primavera, que nos vão falar aqui sobre soluções de indústria 4.0, soluções que permitem às empresas do setor industrial melhorarem toda a sua gestão da produção, toda a sua cadeia de valor, e teremos então aqui estes dois momentos. Mais à frente teremos também um case study, um testemunho de um cliente de solução de gestão da produção com a Pontual, Mitja Vila, na pessoa do engenheiro Luís Bastos, que nos permitiu ter aqui um vídeo onde vai ser possível partilhar convosco esse case study. E também agradecer já agora à Indústria e Ambiente, à revista, que foi aqui o nosso media partner e ajudou aqui à divulgação deste evento, que conseguiu colher aqui um número muito interessante de participações, e desde já também agradecemos todo o interesse que vocês tiveram aqui no nosso evento. Fazer, antes de passarmos às apresentações dos nossos oradores, uma rápida apresentação da Pontual Software Solutions, uma empresa dedicada à criação de valor junto das empresas, fruto das soluções tecnológicas inovadoras que lhes permitem melhorar todos os seus processos e tornarem-se mais competitivas, mais direcionadas para a melhoria de processos, com vista ao futuro, não é? ao crescimento dos resultados das empresas. Somos uma organização já com mais de 27 anos de experiência no desenvolvimento de software, na implementação de soluções tecnológicas, nomeadamente soluções de ERP, soluções de gestão, mas também outras, nomeadamente CRM, segurança, hardware, soluções de cloud e também desenvolvimento aqui de add-ons. E temos mais de 2.700 clientes ativos neste momento. As soluções que implementamos procuram visar aqui toda uma abrangência de áreas dentro das empresas, nomeadamente também a gestão da produção, mas outras que sabemos que são transversais a todas as organizações, e possuímos equipas certificadas. Somos mais de 110 colaboradores neste momento, distribuídos por delegações em todo o país. Temos sede em Santa Maria da Feira, mas estamos distribuídos em Lisboa, Porto, Viseu, Vila Real e Fundão. Temos também operações relevantes, como puderam ver no mapa, no slide anterior, Brasil, Espanha, Macau. Portanto, temos aqui uma experiência alargada que nos permite também estar presentes e próximos em vários locais e muito próximos dos nossos clientes. Passamos então ao primeiro momento desta Business Talk, a apresentação do Miguel Ferreira, que nos vai falar um bocadinho sobre desafios e tendências na produção em 2021. Chamo então aqui à conversa. Bom dia, Hugo. Uma boa sessão. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os presentes. Obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado também, Ruben e Primavera, pelo apoio, digamos assim, nesta Business Talk. Ou seja, portanto, vamos falar aqui de indústria, vamos falar de 4.0, o que é isto, quais são os desafios. Portanto, eu vou fazer primeiro aqui um pequeno panorama histórico, vamos dizer assim, digamos, que momentos é que nos trouxeram até ao dia de hoje, qual é a dinâmica, vamos dizer assim, do momento em que vivemos, que características são estas do que é a indústria 4.0. A nossa visão, que no fundo é um bocadinho mais alargada e no fundo não falar em indústria 4.0, mas falar sim em empresa 4.0. Vamos também falar um bocadinho do que são estes desafios da empresa 4.0 e dos incentivos que estão também associados a este tipo de programas de modernização e de evolução tecnológica. Portanto, porque é que estamos hoje a atravessar isto que chamamos a quarta revolução industrial? O que é que nos trouxe efetivamente até aqui? Isto é uma história que começa ali no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor,
e que veio trazer toda uma nova tecnologia, vamos dizer assim, à indústria, que até lá era completamente artesanal, à indústria de então, e a capacidade de nós mecanizarmos os nossos processos produtivos. Ou seja, tudo isto começou com o tiar mecânico e que permitiu, de alguma forma, nós produzirmos em maior quantidade, de uma forma mais sistematizada e mais automatizada. Portanto, 100 anos passados, já no século XIX, muito também reflexo da invenção da energia elétrica e da invenção a combustão, começamos a assistir um aumento também da procura que levou naturalmente a que fossem desenvolvidos alguns processos criativos, não é? Nomeadamente da linha de montagem, e que resultou naquilo que foi então a grande disrupção no setor, que foi efetivamente a produção em massa, que foi inventada também pelo Henry Ford, e que permitiu efetivamente baixar brutalmente os custos da produção e, no fundo, nós produzirmos com mais qualidade a um melhor preço. Portanto, 100 anos passados, até já o século XX, já no final do século XX, ali por volta do ano de 1970, começou-se a assistir à necessidade de alguma forma, portanto, melhorar a qualidade. Ou seja, o modelo ficou mais ou menos o mesmo que existia do ponto de vista de linha de montagem e de produção em massa, mas existiram efetivamente a necessidade de aproveitar, nomeadamente o aparecimento de tudo que são dispositivos eletrónicos, da computação também, e trazer toda esta tecnologia, esta robótica, esta automação aos processos produtivos, com vista a sistematizar e a garantir principalmente um aumento da qualidade e da sistematização. Ou seja, assistimos aqui um pouco à mudança do que era muito suportado em processos ainda manuais para processos mais automáticos. Ou seja, e com isto chegamos hoje à quarta revolução industrial, que é, no fundo, os desafios que enfrentamos nos dias de hoje, que é como é que nós vamos colocar toda esta automação ao nosso serviço. Ou seja, hoje nós temos sistemas cibernéticos, sistemas que conseguem comunicar. Temos a Internet of Things, que no fundo nos permite ter toda esta conexão entre estes dispositivos. E a conexão de todos estes dispositivos vão nos dar informação. Informação esta que tem que ser tratada, que tem que ser analisada e que temos que ter estes sistemas a trabalhar em nosso favor, no fundo, com tecnologias de inteligência artificial que nos permitam, efetivamente, antecipar cenários, perceber aqui alguns padrões que, à partida, são, por vezes, até despercebidos a olho nu, e que nos permitem ter aqui, ser muito mais dinâmicos, inteligentes e, principalmente, reativos, que é o que nós precisamos. E precisamos disso porquê? Porque, efetivamente, nós hoje vivemos naquilo que todos nós conhecemos como o mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, ou seja, isto um bom exemplo disso é a própria pandemia. Nós, no início de 2020, ninguém conseguiria antecipar que iríamos passar mais de um ano fechados em casa, a ter que reinventar, portanto, modelos de negócio e a reinventar formas de entregar ao cliente. E, portanto, com tudo isso, o que é que nós percebemos hoje em dia é aquilo que todos nós sabemos, ou seja, este é um setor em elevadíssima mudança. Portanto, a necessidade de adaptar novos modelos de negócio e novos modelos de processos às organizações. Precisamos de suportar estas iniciativas de mudança em informação que nos permita tomar decisões de uma forma assertiva. Temos que ter a capacidade de antecipar cenários. E isto tudo com recurso a quê? Com recurso a tecnologia. E a tecnologia porquê? Porque hoje em dia o ritmo, digamos assim, da procura, o ritmo da invariabilidade é tão grande que todas as variáveis que nós temos e que precisamos para tomar decisões acertadas, o número é tão grande de variáveis que precisamos de apoio para, portanto, de alguma forma conseguir computar toda esta informação. E isto leva-nos também à necessidade de suportar, portanto, toda esta informação em componentes tecnológicos.
O que é que assistimos também hoje como características, vamos dizer assim, do que é a indústria 4.0? Primeiro, é a transformação daquilo que era a produção em massa para aquilo que começa a ser a customização em massa. Ou seja, o próprio cliente hoje é mais exigente. Há 100 anos atrás, ou há 100 e poucos anos atrás, o Henry Ford chegou a dizer que toda a gente podia ter o modelo T da cor que quisesse, desde que fosse preto. Okay? Isto era uma questão muito simples, ou seja, a produção em massa obrigava a standardizar um conjunto de processos. E, portanto, o que é que se dizia na altura? Eu não vou mudar o meu processo por um ou dois clientes. O meu processo é este, o meu produto é este, é um produto standard. Hoje em dia, o cliente é diferente. 100 anos depois, a sociedade é diferente. Ou seja, cada vez mais procuramos aquilo que se chama hoje o mass customization, ou seja, a customização em massa, a capacidade de ter um produto standard, mas em contexto produtivo precisar de o ajustar às necessidades deste e daquele cliente. Ou seja, isto é completamente disruptivo num setor que era tradicionalmente marcado pela massa, pelo volume do mesmo produto. Ou seja, hoje em dia, one size does not fit all. Ou seja, não conseguimos ter o mesmo produto para toda a gente. Aliás, cada vez mais começamos a ter o contrário, que é exatamente o lot size one, ou seja, que é um produto para aquele cliente especificamente, com mais ainda dificuldade acrescida ao processo. Que é, temos que integrar toda esta cadeia de valor e não olhar só à fábrica individualmente. O que é que eu quero dizer com isto? Nós hoje temos que produzir rápido e entregar just in time, ou seja, o cliente hoje em dia quer receber rapidamente. Nós também não queremos guardar estoque de custos de armazenamento dos nossos fornecedores, ou seja, toda esta dinâmica hoje é diferente. E é diferente porquê? Porque estamos perante um cliente que valoriza a experiência. A última experiência de compra do cliente vai determinar a próxima compra do cliente. E, portanto, todo este contexto é um contexto muito mais alargado, muito mais transversal, muito mais específico e que vai resultar numa coisa tão simples como é a experiência de compra do cliente. Portanto, como é que nós vemos toda esta temática? E eu acabei por já dizer um pouco antes. Nós não vemos necessariamente a indústria 4.0 como o fator diferenciador. Para nós, efetivamente, o fator diferenciador é a empresa 4.0. E é porquê? Porque não nos adianta absolutamente nada ter um determinado processo, que até pode ser o processo industrial, altamente otimizado, altamente, portanto, suportado em tecnologia, altamente eficiente. E depois ter outros processos da organização que falham na qualidade. Ou seja, eu posso ter uma produção excelente, um produto de muita qualidade, se eu não tiver a capacidade de gerir bem o meu processo de expedição e de eu entregar ao cliente os produtos certos, no tempo combinado, eu não vou garantir esta experiência do cliente. E como não vou garantir, portanto, o cliente amanhã não me compra, por muito bom que seja o meu produto, porque eu estou a falhar noutras partes. E, portanto, a nossa visão para este setor é que temos que transformar isto que é a indústria 4.0 na empresa 4.0. E que empresa é esta? É uma empresa que muda rapidamente. É uma empresa que permite ao cliente ter boas experiências de utilização. É uma empresa proativa, é uma empresa otimizada, acima de tudo é uma empresa informada e que permite conectar as várias áreas e os vários sistemas de gestão da empresa, todos interligados, e que nos permita ter uma visão global do que é a organização e que permita ter os sistemas de informação a trabalhar em prol da organização na tomada de decisão e na antecipação de cenários. Ou seja, os desafios são estes. É garantir uma cobertura end-to-end de todos os processos. Okay? É perceber que nós hoje temos uma cadeia de valor global na organização. No fundo, o que eu dizia há pouco, não é propriamente relevante. Eu posso ter um processo excelente, eu posso ter uma fábrica excelente, mas se eu falhar na componente de venda, isto vai afetar o meu negócio. Ou seja, a cadeia de valor é global. Integrar, eu tenho a necessidade cada vez mais de integrar nesta cadeia de valor parceiros externos. Sejam eles fornecedores para garantir a entrega just-in-time dos meus produtos. Sejam eles transportadores para garantir a entrega ao cliente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A minha cadeia de valor enquanto organização não se restringe só às minhas ações. Restringem também
Ou seja, faz parte da minha cadeia de valor tudo o que é o meu supply e tudo o que é o meu deliver também, quer seja feito internamente, quer seja feito externamente. Tudo é cadeia de valor. Desde que o cliente me contacta até que o cliente recebe, tudo é a minha cadeia de valor. E nós temos a necessidade de integrar toda esta informação. E, portanto, os principais desafios disto que é a empresa 4.0 é efetivamente ter a capacidade de ter esta informação toda integrada, ter estes sistemas comunicantes, ter um sistema que me permita ter capacidade preditiva, que me permita monitorizar constantemente o estado do meu negócio, ter camadas de alarmística que me permitam receber alertas de situações que estão a acontecer. Isto tudo para quê? Por forma a que eu consiga tomar decisões informadas, corretas, e com isso conseguir antecipar aqui alguns cenários. Gostava também de falar aqui um pouco desta empresa 4.0 e dos programas de incentivos. Reparem, isto não é por acaso que nós falamos em empresa 4.0. O próprio plano de recuperação e resiliência não fala em indústria 4.0, fala em empresas 4.0 na sua componente 16. E que tem o objetivo muito claro de reforçar a digitalização das empresas e recuperar o atraso face ao processo de transição digital em curso, com um conjunto de objetivos muito, muito concretos. Reforçar as competências dos colaboradores, modernizar o modelo de negócio das empresas, bem como os processos. Criar novos canais de comunicação, de comercialização, peço desculpa. Ou seja, no fundo, garantir o quê? Esta experiência ao cliente não ser a tradicional que era na loja física e ser uma experiência omnicanal. No fundo, incorporar tecnologias disruptivas que vão melhorar a proposta de valor das empresas e estimular o empreendedorismo. Este plano já foi naturalmente aprovado também pela União Europeia, está agora a ser iniciado e nós temos efetivamente que aproveitar esta oportunidade. E por isso eu termino aqui quase com uma provocação, vamos dizer assim, e perguntar se o que é isto da inovação? É uma oportunidade ou é uma necessidade? Será que nós não estamos a olhar para a nossa empresa da forma em que estamos e achar que estamos bem e que estamos muito ocupados e estamos demasiado ocupados para inovar quando a inovação está ao nosso lado? Isto vale a pena pensar, isto vale a pena, portanto, trazer estes temas para cima da mesa e também por isso, uma vez mais, é que agradeço a vossa presença nesta Business Talk e passo agora aqui a palavra de novo aqui ao Ricardo, que dará continuidade e voltaremos a falar mais à frente. Obrigado a todos. Muito obrigado, Hugo, pela apresentação, que foi aqui o primeiro momento que tivemos nesta Business Talk, que serviu aqui de contextualização para todas estas necessidades relativamente aos desafios e tendências aqui na área da gestão da produção, mas que são transversais, não é? E fala-se aqui não só a indústria 4.0, mas a empresa 4.0, fica essa noção. Perfeito, para passarmos aqui para o segundo momento, teremos o Ruben Cunha, Business Developer da Primavera, que nos vai falar sobre soluções tecnológicas para a indústria. Portanto, vamos especializar-nos aqui um bocadinho mais, vamos falar aqui de indústria pura e dura, com soluções tecnológicas que permitem aqui vários níveis de ganho em termos de competitividade, de resultados, mas ninguém melhor que o Ruben agora para estar aqui um bocadinho à conversa connosco e partilhar a sua apresentação. Ruben, boa sessão, obrigado. Obrigado, Ricardo. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Eu gostaria também, em meu nome e em nome da Primavera, de agradecer a vossa disponibilidade para estarmos aqui este bocadinho a conversar e agradecer também o convite à Pontual, obviamente, para mais esta oportunidade. Pronto, iniciando então aqui a minha apresentação. Eu trago-vos aqui este slide por uma razão simples. Quando falamos em indústria 4.0 ou movimento 4.0, tipicamente a primeira coisa que colocamos em cima da mesa é o IoT, portanto a sensorização das máquinas, a obtenção de dados que depois têm que ser processados e transformados em informação, etc.
mas na verdade isto é um conjunto de tecnologias muito mais alargado do que apenas esse. Portanto, existem tecnologias que estão obviamente mais relacionadas com processos fabris, com recolha de dados, com prototipagem, como a manufatura aditiva, etc. Mas temos depois também outros conceitos de aplicação muito mais alargada e que neste momento já se encontram no ERP Primavera, ok? Portanto, que podem ser transpostos para soluções de gestão e falamos de questões como, por exemplo, a inteligência artificial ou o machine learning que já começa a surgir e que já faz parte das nossas soluções e que permitem coisas tão simples como no decorrer do nosso trabalho irmos recebendo diferentes insights de informação que até nos poderia estar a passar despercebida, mas que a própria máquina está a analisar, está a processar e vai obviamente disponibilizando essa informação ao utilizador. O desafio aqui é que muitas vezes essa disponibilização de informação não seja intrusiva e que não atrapalhe aquilo que são as nossas tarefas. Também aqui referir-vos apenas que existem tecnologias nas quais um fornecedor de soluções como a Primavera, por exemplo, não irá, obviamente, apostar. Portanto, teremos também a oportunidade de ver mais à frente que o mapa de soluções é já bastante alargado, mas existem aqui áreas em que não faz sentido um produtor de soluções de software de gestão começar agora a trabalhar com realidade aumentada, com manufatura aditiva, até porque isto envolve muito mais do que apenas o software, envolve também hardware, que não é efetivamente aquilo que está a suportar o nosso negócio. Então aqui aquilo que nós teremos é que ter a capacidade de disponibilizar soluções que tenham camadas tecnológicas que permitam a integração com todas estas tecnologias de uma forma muito mais harmoniosa do que aquilo que eventualmente já aconteceu no passado, ok? Portanto, falamos aqui também na possibilidade de integração e de abertura à comunicação com outro tipo de sistemas e tecnologias que poderiam à partida não estar claramente identificados como algo que fizesse parte do nosso sistema de gestão. Pronto, isto obviamente, tal como referiu, o objetivo é então conseguirmos atingir aquilo que é a empresa inteligente muito mais do que a fábrica inteligente, desculpem, e obviamente adaptando ou incorporando estas tecnologias em toda a cadeia de valor, como também já foi referido. Aquilo que eu gostaria de vos dizer é que a nossa visão é que esta empresa inteligente é uma empresa que tem que estar efetivamente suportada em conhecimento. E o Hugo também já foi abordando este tema. Portanto, o IoT, por exemplo, se voltarmos novamente a essa tecnologia, é uma tecnologia que deve estar idealmente, permanentemente conectada e a produzir dados ou em grandes volumes, mas esses dados por si só efetivamente não são trabalháveis, não é? Portanto, teremos que ter a capacidade de pegar nesses dados, convertê-los em informação que seja passível de ser utilizada nos nossos processos de tomada de decisão, e isto sim é aquilo que transforma a nossa empresa uma empresa que está suportada em conhecimento e que tem então a capacidade de eventualmente decidir de forma até não mais correta, mas pelo menos informada, também como o Hugo referiu, e portanto teríamos toda a informação que depois obviamente é utilizada da forma como melhor conseguirmos. E é também este conhecimento que nos permite começar a abordar aqueles temas que deram o mote a esta sessão, portanto a questão de melhor planear, de monitorizar e de antecipar efetivamente cenários que possam levar a transformações na nossa organização. E eu aproveito também este momento. Agora em todas as sessões se fala do momento pandémico que atravessamos. Obviamente não é o mote deste evento, porque isto é um movimento que inclusive já estava em curso muito antes do surgimento da pandemia, mas a pandemia veio efetivamente realçar a necessidade de nós termos mais processos digitais, portanto, de termos mais informação num momento muito mais curto, portanto, num tempo mais curto, e que promove essa tomada de decisão. Foram vários casos, notícia, de empresas que reformularam o seu conceito de negócio, reformularam os produtos que estavam a produzir em determinado momento, por forma precisamente a dar uma resposta mais capaz à pandemia e, para além desse efeito, obviamente, potenciar também o seu negócio, ok? Portanto, toda esta capacidade de planeamento, de antecipação, etc., só é possível se efetivamente nós tivermos a nossa operação suportada em conhecimento. Claro que quando falamos em conhecimento é para nós basilar que o conhecimento comece dentro da própria organização e, portanto,
Aquilo que nós aqui pretendemos ilustrar é aquilo que poderá ser uma jornada de transformação digital e para nós conseguirmos fazer esta jornada de transformação digital, devemos primeiro que tudo o resto, perceber onde é que nos encontramos. Depois de percebermos onde é que nos encontramos, vamos então começar a pensar até onde é que pretendemos caminhar e, portanto, em que patamar é que nós nos pretendemos colocar. Temos, obviamente, que ter um ponto de partida, depois definir o caminho e percorrê-lo, obviamente. Começamos então a falar aqui num projeto de transformação digital. E, portanto, um projeto só é possível se, à partida, nós conseguirmos ter uma visão de para onde pretendemos caminhar e quais é que são os objetivos, efetivamente, desse projeto. Nós, inicialmente, como podem verificar aqui no lado esquerdo da apresentação, quase que estávamos a colocar estas necessidades de transformação digital e a mapear também com os diferentes produtos que oferecemos e que vamos falar mais à frente, com a dimensão das organizações. Em boa verdade, é aquilo que mais verificamos, portanto, quanto maior for a organização, mais necessidade de transformação dos seus modelos de negócio e da digitalização desses modelos pode existir, mas começa a ser não tanto assim, ou seja, existem empresas já com uma dimensão mais reduzida que têm efetivamente bastante sofisticação nos seus processos. E esta sofisticação começa a provocar que a necessidade de transformação digital começa efetivamente em empresas com uma dimensão mais reduzida. Aliás, um dos exemplos que podemos usar nesta necessidade de transformação tem a ver com o pequeno comércio, que de um momento para o outro se viu com as suas portas fechadas e começou a ter que fazer o negócio, em vez de estar com uma porta aberta, começou a ter que o fazer através de meios digitais. Okay? Isto não é nada mais do que efetivamente a transformação digital do nosso modelo de negócio. Isto não nos permitirá nunca descurar aquilo que é a visão total do nosso processo de negócio. O Hugo há pouco referia muito bem que nós não poderemos ter uma produção altamente otimizada e eficiente e depois termos toda uma operação logística que não acompanha essa eficiência. E é efetivamente um facto. No entanto, não poderemos esquecer todos os outros processos que continuam a ter que existir, e falamos aqui da área financeira, da área da contabilidade, da área de recursos humanos, etc., que também elas devem ser cada vez mais ágeis e produzindo cada vez mais informação e dotando a organização do conhecimento. Eu dou-vos um exemplo muito simples de algo que me surgiu agora recentemente numa empresa. Aquilo que nos disseram é, nós temos uma necessidade que é tão somente esta. Nós fazemos processos de recrutamento. No final desse processo de recrutamento existe uma pessoa ou várias pessoas que são selecionadas, mas se por um motivo qualquer essas pessoas não se adaptam e nós temos que voltar atrás, nós não temos nenhum suporte que nos permita de uma forma fácil perceber quem é que foram os candidatos àquele processo de recrutamento para os podermos voltar a contatar e perceber se ainda estão disponíveis para aquelas funções. Obviamente tudo isto, se formos ao mais básico e elementar da coisa, já está digitalizado em ficheiros Word, em ficheiros Excel, etc. Mas não é informação que é facilmente trabalhável ou pelo menos de uma forma tão rápida como aquela que gostaríamos. Isto só para vos dizer que, portanto, a digitalização não se prende apenas com aquilo que são os processos mais operacionais, mais físicos, mas prende-se com tudo aquilo que está envolvido no negócio. Okay? Pronto, obviamente para nós, quando pensamos num processo de digitalização, a primeira coisa que temos por base são também as ferramentas de que dispomos. E estas ferramentas de que dispomos, numa primeira instância, constituem o portfólio de soluções Primavera. É público e é reconhecido que a Primavera é um fornecedor de soluções de gestão que tem efetivamente um mapa bastante abrangente e depois aquilo que iremos fazer será então trabalhar a implementação e as necessidades de soluções em função daquilo que é o tal momento atual de transição digital das organizações e para onde se pretendem então encaminhar. Com isto, o que é que nós fizemos? Montámos aqui um mapa global de solução que permite operacionalizar a totalidade dos processos. E, portanto, que vão desde o processo mais elementar,
que está a acontecer em cada uma das máquinas e a possibilidade de recolhermos informação daquilo que está a acontecer com as máquinas, até aos processos analíticos que estão aqui na camada superior deste esquema e que nos permitem tomar ações suportadas em tudo aquilo que é o conhecimento que nós temos dos processos e do que está a acontecer naquele momento, das tendências, etc. Obviamente estas peças têm que ser colaborativas, portanto tudo isto tem que comunicar, tem que ser informação integrada, mas também tem que permitir alguma autonomia, ou seja, embora eu esteja com uma visão completamente alargada e suportada naquilo que são as necessidades totais da minha organização, eu tenho que permitir ter um sistema que, para um determinado processo, o operador ou o utilizador daquele sistema seja completamente autónomo no seu desempenho e que não tenha que estar à espera de processos que estão a decorrer noutras soluções, que possam por um ou outro motivo estarem disponíveis naquele momento e que vão atrapalhar aquilo que é a execução das suas tarefas. Obviamente, tudo isto fará sentido se estivermos a produzir informação que seja tratada, que seja analisável, que nos permita antecipar alguns cenários mais ou menos previsíveis e depois, obviamente, dar visibilidade não só de todos esses cenários, como também de todas as ações que nós tomamos e qual é que foi o impacto que teve no nosso negócio. Este mapa de solução, esta abrangência, esta interoperabilidade e comunicação das soluções, aquilo que nos permite é efetivamente promover a eficiência global da organização com os objetivos, mais uma vez, que nos trazem aqui. Portanto, monitorizar, planear com base nessa monitorização, antecipar cenários, etc. Portanto, o grande mote de tudo isto é efetivamente suportar os processos de tomada de decisão, não esquecendo as operações nucleares, a autonomia dessas operações nucleares, tendo em perspectiva que irão alimentar o todo daquilo que é o nosso bolo de informação. Pronto, claro que não esquecemos aquilo que são os processos nucleares de um sistema de gestão de produção. O sistema de gestão de produção naquele esquema é apenas uma peça, ok? Depois vamos recuperá-lo mais à frente e eu destaco também, inclusive, onde é que ele está, mas obviamente teremos que manter tudo aquilo que são os processos de inventário, cálculo de necessidades, o planeamento, a recolha de dados pelos operadores, etc. Tudo isso terá que estar suportado. Também nestes processos core da gestão da produção, aproveitamos este evento para vos trazer aqui uma novidade. No decorrer do próximo mês de julho, em meados do mês, se tudo correr como está planeado, iremos libertar um novo produto. Produto esse, que é um módulo, acaba por ser um módulo da gestão de produção Primavera, que a sua designação é Track and Trace, e aquilo que nos vai permitir é efetivamente fazer um acompanhamento em tempo real daquilo que está a acontecer no nosso chão de fábrica. Este produto promove efetivamente a visibilidade através de dashboards que têm dados operacionais. Estes dados operacionais podem ser introduzidos no sistema manualmente pelos operadores ou, se estivermos já com um processo de digitalização desta informação, com integração aos equipamentos ou com sensorização, com IoTs, etc. Basicamente aquilo que interessa é que a informação chegue ao sistema de gestão. E esta peça vai então dar visibilidade, produzir também uma série de notificações através de um sistema de alarmística que nos permita fazer a tal antecipação de cenários e debelar alguma possível dificuldade antecipadamente, por termos esse tipo de informação daquilo que está a acontecer no chão de fábrica, e dará também acesso a uma série de dashboards com dados de histórico. Portanto, não só percebermos o que é que está a acontecer naquele momento, através de indicadores standard da indústria, como por exemplo o OEE, a disponibilidade, etc., mas também perceber o que é que já tem vindo a acontecer no passado. E, portanto, é importante realçar que esta imediatização dos dados não pode ser nunca vista de forma isolada e sem termos o conhecimento daquilo que aconteceu no passado. Imaginem o seguinte cenário. Eu tenho um dashboard que mostra que a eficiência daquela máquina ou o rendimento daquela máquina está nos 70%. E aquilo, à primeira vista, poderia parecer que seria um rendimento muito baixo e ter ali algum tipo de problema. No entanto, se eu já tiver a informação que sempre que eu estou a trabalhar aquela matéria-prima, por um ou outro motivo relacionado com as suas características físicas,
eu costumo obter um rendimento de 60%, então naquele momento os 70% que eu estou a obter até são muito bons para aquilo que é o desempenho que normalmente eu tinha no momento passado, ok? Portanto, obviamente, informação sobre o momento atual, não descurando nunca aquilo que aconteceu no passado, e que nos permite também tomar aqui uma série de decisões e perceber qual é que é a relevância ou não daquela informação. Esta solução tem também aqui uma questão que está aqui descrita como mobilidade, mas aqui eu diria que é mais do que mobilidade, tem a ver com os dispositivos em que é possível ser consultado. Portanto, é uma tecnologia que é responsiva e que nos permite ou estar a disponibilizar esta informação num LCD de grande dimensão que possa estar na minha fábrica e que está a dar informação aos utilizadores de que rendimento é que estão a ter, qual é que é a sua taxa de defeitos ou de desperdício, etc. Mas também vai permitir que essa mesma informação seja consultada através de um tablet ou de um smartphone. Okay? Portanto, é a tecnologia que nos permite ter esta independência da plataforma. Estes são apenas alguns exemplos. Estamos ainda aqui numa versão de desenvolvimento, mas que poderá já ser muito aproximada àquilo que é o produto final, ok? E aquilo que vemos são efetivamente aqui indicadores standard da indústria, como OE, disponibilidade, performance, qualidade, etc. Pronto, e este ecrã, por acaso, é o ecrã do ERP Primavera, mas depois temos também a possibilidade de consultar esta informação através de um browser, ok? E, portanto, daí nos permitir a utilização em múltiplos dispositivos. Neste cenário anterior estaríamos a focar-nos apenas na informação que está a ser produzida por um centro de trabalho, por uma máquina, por hipótese, e já aqui estaríamos a olhar para uma secção, por exemplo, e a perceber o que é que está ou não a ser produzido, se aquelas máquinas estão a trabalhar ou estão paradas. Okay? Portanto, aqui, lá está, começamos a focar-nos muito naquilo que é a monitorização, mas também tentamos trazer algum conhecimento do negócio para essa monitorização, porque tudo isto será depois configurável em função de cada um dos cenários que encontrarmos. Uma das outras peças que estava presente naquele mapa de solução é o iPeak. E o iPeak é uma solução Primavera, que nos permite, é um WMS, e que nos permite agilizar tudo aquilo que é a operação logística da nossa indústria. Esta operação logística é o que nos vai permitir, mais uma vez, usando o exemplo que o Hugo utilizou, ter uma operação logística eficiente e que possa acompanhar aquilo que são depois as necessidades da nossa fábrica, do nosso shop floor, não apenas no abastecimento dessas necessidades, como depois também no escoamento dos nossos produtos. Temos aqui uma série de características que estão relacionadas com a otimização não só da arrumação, como dos processos de expedição, e eventualmente algum tipo de tarefas que possam ser apenas e só realizadas no armazém, como etiquetagem, reetiquetagem, embalamento, etc. E tudo isto será possível operacionalizar a partir desta solução, promovendo então a tal eficiência global que nos propomos atingir. Temos também naquele mapa de solução o Value Keep, portanto o Value Keep é uma solução para a gestão da manutenção e aquilo que nós pretendemos é obter a máxima disponibilidade dos equipamentos ou o melhor comportamento desses equipamentos. O Value Keep tem também uma componente relacionada com o controle de condição e alarmística também, pelo que nós poderemos estar a monitorizar as condições operativas de cada um dos equipamentos e tomar reações eventualmente, em função dessa condição operativa. Para além disso, permite-nos depois gerir tudo aquilo que é a preventiva sistemática e também a corretiva. Obviamente, aqui há sempre uma negociação, um trade-off que tem que ser efetuado entre aquilo que é o planeamento da produção e o planeamento da manutenção. Portanto, temos que perceber se é a manutenção que indica quais é que são os momentos ótimos de intervenção e o planeamento depois ajusta-se em função dessa necessidade de intervenção, ou se por outro lado é o planeamento que diz quando é que pode libertar aqueles equipamentos e havendo a possibilidade de a manutenção atrasar ou antecipar as suas intervenções, irá depois então fazê-lo nesses momentos. E portanto, as peças existem, a questão de depois como elas se relacionam é muito intrínseca a cada uma das organizações e portanto eu diria que os dois cenários são possíveis ou até eventualmente aqui um cenário misto, se assim o entendermos.
A cereja, se calhar, no topo do bolo, será então o Business Analytics. Portanto, nós estivemos a produzir informação em múltiplas plataformas, temos vários processos suportados pelo nosso pelo nosso projeto de digitalização. Tudo isto está a produzir dados, está a produzir também já alguma informação, mas depois poderemos ter uma ferramenta que trabalha estes dados de forma massiva e que os apresenta ao utilizador já previamente processados num cubo que facilmente nos permite analisar informação cruzando as diferentes áreas da nossa organização e, mais uma vez, produzir informação que seja viável para a tomada de decisão. Aqui, obviamente, depois existem várias possibilidades de visualização destes dashboards, desta informação que estará a ser produzida, mas já nativamente o produto tem um interface que é também ele responsivo e, portanto, eu tanto posso estar a consultar esta informação no meu computador quando estou no escritório, como se, entretanto, for para uma reunião e tiver necessidade de consultar ali algum indicador mais rapidamente, posso fazê-lo através do meu smartphone ou do meu tablet. E a informação será, obviamente, exatamente a mesma, apenas produzida num formato mais facilmente legível num equipamento com essas características. No nosso mapa, temos uma peça que assume para nós fundamental importância, que é o Omnia. O Omnia é uma plataforma de desenvolvimento ágil de soluções para a cloud, ok? E pode ser utilizada para digitalização, quer de processos com intervenientes internos, como com intervenientes externos. Eu diria que, tratando-se de uma plataforma, aquilo que nós precisamos é que nos coloquem os desafios, ok? Portanto, dizer-nos, eu preciso digitalizar este processo, não fazendo sentido ou não existindo uma solução de mercado que possa ser utilizada para digitalizar esse processo, então vamos montar aqui o modelo sobre o Omnia e vamos dar resposta a este processo. Nós temos já alguns modelos montados sobre esta plataforma, um deles com uma componente, se calhar, mais interna, que é o Omnia Employee. Portanto, o Omnia Employee permite tratar tudo aquilo que são os processos relacionados com a gestão de recursos humanos. Portanto, o funcionário pode marcar as suas férias, consultar os seus recibos, consultar declarações de vínculo contratual, de antiguidade, etc., sem a necessidade de ter que efetuar esses pedidos ao Departamento de Recursos Humanos. Portanto, acede a um browser, faz a sua autenticação e tem acesso a toda esta informação, e que depois permite também montar aqui uma série de processos, como, por exemplo, a aprovação desses mesmos pedidos de férias, etc. E depois temos um outro modelo que já tem uma vertente mais interna, mas também uma componente externa, se assim o entendermos, que tem a ver com os processos de procurement. Portanto, nós poderemos lançar processos de procurement no nosso ERP e eles podem depois ter fluxos que sejam agilizados pelo Omnia e nesses fluxos nós poderemos, inclusive, convidar os nossos fornecedores a que acedam à plataforma e que também eles participem no processo. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que eu posso lançar um processo de compra em que convido os meus fornecedores a fazerem cotações para determinados materiais que eu pretendo adquirir e em vez de eu estar a receber essas cotações por e-mail ou por telefone ou pelo método que seja e depois ter que as lançar eu no sistema, eu posso convidar os meus fornecedores a acederem à plataforma, fazem esse lançamento diretamente nessa plataforma e aquilo que eu vou ter é a possibilidade de muito mais rapidamente trazer essa informação para dentro de portas sem a necessidade de duplicação de trabalho. Obviamente, com a flexibilidade que uma plataforma nos permite. Se existir aqui algum processo que tenha que ser mais ou menos detalhado à esquerda ou à direita, também o poderemos suportar. Pronto, e depois aqui uma série de outras soluções para a transformação digital, nomeadamente naquilo que tem a ver com os processos de comércio eletrónico e de faturação também eletrónica, ok? Que depois poderemos detalhar com cada um de vocês se tiverem interesse nesta área. Pronto, com isto tudo, colocamos então, montamos este mapa de solução e este mapa de solução deve ser entendido como um conjunto de peças
que podem ser utilizadas em função do momento em que nos encontramos, ok? Há pouco eu disse-vos que nós tínhamos aqui os processos core da produção e que estavam aqui nesta área nuclear do nosso mapa de solução. Obviamente isto poderia ser uma decisão, portanto eu tenho o ERP Primavera, tenho a gestão de produção Primavera e neste momento aquilo que é a minha necessidade imediata é fazer a recolha dos dados em chão de fábrica. Perfeito. Posteriormente tenho então a necessidade de automatizar os processos no meu armazém e em toda a minha cadeia logística. Ok, então posso avançar para o IP. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós temos este mapa de solução pensado quando abordamos um processo junto de uma empresa. E este mapa de solução está obviamente presente no nosso mindset, mas a solução é desenhada de acordo com aquilo que são as necessidades no momento. E posteriormente, sendo este um processo evolutivo, poderemos então montar outras peças que nos permitem melhorar aquilo que são os propósitos que nos propusemos no início do projeto. Planear, monitorizar, antecipar necessidades, etc. Okay? Portanto, não temos que ir logo do momento zero para a totalidade. Basicamente, o que é que nós estamos aqui a dizer, e detalhando mais um pouco, é feita uma análise convosco que nos permite desenhar um fluxo, seja ele mais simples ou mais complexo. Aqui não me interessa tanto estes passos que aqui estamos a dar, é apenas um exemplo, mas este fluxo pode ser suportado apenas numa ferramenta, ERP Primavera, ok? Com a solução Manufacturing, ou poderá depois, se assim entendermos, ser complementado com uma série de outras soluções em cada um dos pontos em que isto faça sentido e tornando então o sistema muito mais integrado, seja esta integração quer horizontal, quer vertical, passando a ter uma visão do todo e com, lá está, suportando a maior ou menor sofisticação ou a maior ou menor necessidade que existe em cada um dos processos naquele momento. Okay? E, portanto, poderemos então avançar com uma solução mais simples no início, mas depois indo complementá-la com outras peças. Como o Hugo referiu também, temos agora aqui uma oportunidade do Programa de Recuperação e Resiliência, que, como sabem, representa aqui um apoio de 2.460 milhões, sendo que nesta componente 16, na que mais nos diz respeito, estamos a falar então de 650 milhões. Estes 650 milhões estão divididos aqui por 3 programas de investimento. O primeiro, de capacitação digital, está muito relacionado com aquilo que é a formação dos colaboradores para tudo aquilo que são estas temáticas relacionadas com a digitalização. E depois temos aqui mais 550 milhões divididos por estes 2 outros programas de investimento, a transição digital e a catalisação da transição digital. Pronto, estes serão aqueles que eventualmente nós poderemos ter mais alguma proximidade, estar de alguma forma mais voltados, mais vocacionados para vos apoiar nestes processos. E depois há aqui temas que também estão relacionados com a sustentabilidade, a economia circular, etc., que são cada vez mais uma preocupação e que estão também presentes neste programa. Toda esta componente 16 fala na transição digital e, portanto, esta transição digital está obviamente e intimamente relacionado com as tecnologias que falámos no início, com estas plataformas e com estas soluções que também fomos falando e, portanto, existe aqui efetivamente uma possibilidade e um apoio grande para projetos que possam às vezes ter em carteira e que não avançaram por um ou outro motivo. Não esquecendo também que ainda está em curso a última fase do Portugal 2020. Portanto, abriram os avisos na última sexta-feira, penso eu, no dia 25 de junho, desta última fase e que estão agora a decorrer e, portanto, poderemos apresentar também as nossas candidaturas. Nós falamos no âmbito do Portugal 2020 dependendo da região em que se encontram as nossas organizações, da possibilidade de termos 75% das despesas elegíveis cobertas por esse apoio, sendo que cerca de 50% serão então não reembolsáveis, portanto a fundo perdido, como normalmente dizemos, e os restantes 50% num empréstimo sem juros, penso que a 8 anos. E portanto será também relevante consumirmos a totalidade do projeto Portugal 2020 enquanto ele estiver também ainda disponível. Entendemos estes processos de transformação digital como um
plano estratégico que deve ser delineado e trabalhado em conjunto e, portanto, estamos aqui completamente disponíveis para colaborarmos convosco, sempre com total transparência, com a confiança com que sempre estivemos no mercado, alinhando aquilo que são os vossos objetivos com as nossas soluções e, portanto, conseguindo de alguma forma ter uma cobertura muito grande daquilo que são as necessidades de trabalho, mantendo sempre o foco nestes objetivos, porque, como sabem, cada vez mais a exigência dos projetos aumenta também e, portanto, nós temos que efetivamente fazer prova de que aquilo que estamos a fazer produz efetivamente os resultados que nós nos propusemos com os objetivos desse projeto e, obviamente, tendo sempre por base uma preocupação com o retorno de investimento e que aquilo que estamos a fazer seja efetivamente algo que faz sentido no futuro daquela organização e será proveitoso para a operação das organizações. Pronto, da minha parte era um bocadinho isto. Passo novamente ao Ricardo, volto a agradecer a vossa presença e disponibilidade e qualquer questão que tenham, disponham. Muito obrigado, Ruben, pela tua apresentação, pelo overview que fizeste aqui a todas estas soluções da Primavera, que fazem aqui face aos vários desafios aqui das empresas industriais. E é tempo agora para vos falar aqui um bocadinho sobre empresas que são líderes na inovação tecnológica, na inovação industrial. Convido-vos a assistirem a um vídeo de testemunho de um dos nossos clientes, a Michavila, que é cliente da solução de gestão de produção, a Primavera Manufacturing, aqui na pessoa, representada na pessoa do engenheiro Luís Bastos, que é CEO da Michavila, e é um momento importante para também darmos aqui esta partilha de como na prática conseguimos ter impacto nas empresas do tecido industrial, que impacto é que têm estas soluções e quais são os benefícios que se conseguem desde um momento muito precoce começarem a ser identificadas e a ser sentidas pelas empresas. E, portanto, vou convidar-vos então a assistirem aqui a este vídeo de testemunho, que é também um vídeo de case study para agregar aqui valor ao evento. Vamos então ver o vídeo. Bom, a Michavila foi criada em 1989, o Sr. Raymond Michavila foi o fundador. Inicialmente, a intenção da Michavila cá em Portugal era criar uma rede comercial. A rede comercial realmente alargou bastante, até que surgiu a necessidade de criarmos produção e para satisfazer os nossos clientes e, ao mesmo tempo, também para servir algumas empresas do grupo. Com isto, a empresa foi aumentando, até que nos dias de hoje nós, além dos tolos, produzimos pérgolas, produzimos tudo que tem a ver com a proteção solar e, além disso, também produzimos algumas peças para o setor automóvel e para o setor das motos e bicicletas, porque adquirimos várias áreas, nomeadamente da injeção de plástico, injeção de alumínio, fabricação de peças torneadas em série, e também mecanização CNC das peças. Ou seja, todas estas áreas permitiam-nos abranger novas áreas, novos mercados e neste momento estamos a fornecer direta ou indiretamente para os 5 continentes. Nós, a empresa Michavila, já usava o software Primavera, mas chegou uma altura que nós nos vimos obrigados a criar outras soluções. E quando vimos no Primavera a gestão de produção, foi uma área que nos interessou bastante, porque nós estávamos limitados, nós tínhamos a necessidade de fazer o custeio dos nossos produtos, tínhamos necessidade também de organizar as nossas encomendas, fazer encomendas a fornecedores, dar prazos de produção, ver a nossa capacidade produtiva e organizá-la de forma a minimizar o máximo possível os nossos atrasos de produção e, ao mesmo tempo, também saber quanto é que nos custava cada produto. Ou seja, nessa fase, a gestão de produção da Primavera foi o software que nos mais atraiu e, devido à sua simplicidade e também da sua forma aberta de podermos usar os dados que necessitamos para futuros mapas ou outros tipos de situações que nós possamos ter nessa altura.
Os benefícios que nós tiramos da gestão de produção foram vários e sobre vários aspectos. O primeiro deles foi, essencialmente, eu poder saber qual é o custo de cada peça, e tivemos algumas surpresas que nem sequer estávamos à espera. Nós fazíamos isso tudo no papel, e no papel muitas vezes depois obrigava-nos a estar a passar para bases de dados e não era o aconselhável. Assim, com os registros diários dos nossos funcionários, com os registros de saídas de material, com todos os imprevistos lá registados, a nível de defeitos, toda essa situação, deu-nos a capacidade de todos os dias podermos consultar a nossa produção e o nosso custeio. Isso foi uma das situações. A outra situação também era que nós não queríamos dar prazos, não sabíamos a ocupação das nossas máquinas, porque nós temos muitas encomendas diárias, com poucas quantidades, não são produtos que tenham grandes séries de meio ano a trabalhar, não, são vários produtos e poucas quantidades. Ou seja, isso provocava-nos aqui um problema que era não conseguir quase fazer a exclusão de produtos, e quando já fazíamos a exclusão de produtos, se calhar já estávamos atrasados. Com esta situação, gerando diretamente das encomendas que são feitas, gerando as nossas necessidades e posteriormente as ordens de produção diretamente para a produção, para o chão de fábrica, isso fez com que nós acelerássemos muito o processo desde a encomenda até ao produto final, sabendo quais foram todos os passos e todas essas situações. Acho que o software de gestão de produção, devido à complexidade dos nossos processos, correspondeu às expectativas. Certamente existem softwares muito mais complicados, muito mais complexos, mas também não seriam adequados aqui ao tipo de operadores que temos, porque nós só temos aqui uma pessoa que tem mais conhecimento a nível de programação, de resto não temos aqui mais ninguém. E nesse aspecto o parceiro que tem sido a Pontual tem sido excelente. Sempre que temos necessidade de alguma situação, tem-se tentado resolver. Muitas vezes tínhamos dificuldades, como é certo, devido à complexidade dos nossos processos, mas tivemos sempre aqui alguém que nos ajudou e discutimos, e mesmo muitas vezes fez um interface com a própria Primavera, tanto que algumas das soluções que foram aqui discutidas e que foram propostas acabaram por também ser integradas nas versões seguintes, e o que nos deixa satisfeitos, porque significa que a Pontual não só está para aqui para ajudar, mas também está para escutar as pessoas e ver as necessidades, às vezes, do chão de fábrica, que isso é o mais importante. Ter aqui um software que esteja muito fechado e que depois não se consiga fazer nada, não era de todo o nosso interesse, e devido a isso, acho que o software Primavera está de parabéns, e a Pontual também, ao longo dos anos, somos parceiros deles e tem corrido muito bem. Portanto, também está de parabéns a Pontual. O futuro, nós, como todos já nos apercebemos, nós vamos passar pela automação e pela recolha de dados, Big Data, e nós, Michavila, não vamos fugir à exceção. A indústria 4.0 está muito presente. Nós, neste momento, já começamos a adaptar vários tipos de sensores nas nossas máquinas para retirar produções e indicadores que achamos que são necessários. Neste momento, já estamos a ver quais são as possibilidades com o Primavera e com a Pontual, que soluções é que temos para podermos proceder a esse tipo de recolhas e tratamento de informação automática. Automaticamente, nós temos certo tipo de informação. A inteligência artificial muitas vezes é importante quando estamos a falar da manutenção, quando estamos a falar de sensores de temperatura ou outros tipos de situações em que já podemos começar a prever algumas situações que poderão ocorrer mais tarde, que poderão estar a ocorrer na altura, e esse tipo de informação cada vez vai ser mais importante para nós. Da mesma forma que nós também queremos começar a trabalhar com as APPs, para que os nossos operadores, para os nossos responsáveis de manutenção, toda essa situação esteja integrada com a gestão de produção, para que eu, em qualquer lado, ou outra pessoa responsável, possa ter a percepção de que se uma máquina está variada já não vai poder produzir, aquela encomenda já não vai,
e há que alertar o cliente a dizer que algo se passa e que a encomenda dele não pode ser entregue na data prevista ou qualquer outro tipo de situação. Isso é uma das coisas que eu espero implementar num futuro próximo, num futuro em que nós todos estamos a ver que vamos ter de passar por isso e não vai haver outra chance. Ou seja, as fábricas digitais vão estar aí à nossa espreita. Obrigado a todos por terem estado aqui a assistir a este testemunho. Penso que ficamos aqui com uma noção muito importante e abrangente sobre como é que a Minchaville melhorou aqui as suas linhas de produção, aqui com uma parceria conjunta entre a Pontual e a Primavera, e foi aqui um momento de partilha importante. Passamos para a próxima fase do evento. Só aqui referir e reiterar o agradecimento ao engenheiro Luís Bastos por ter sido aqui esta entrevista e ter permitido aqui a concretização deste vídeo para vos podermos mostrar também hoje no evento, pelo valor que acrescentou. Achamos que era muito importante e agradecemos desde já ao nosso cliente. O próximo momento, dizia eu, é então aqui um momento de perguntas e respostas. Caso vocês tenham aqui alguma dúvida que tenha ficado esclarecida ou até algum comentário que queiram fazer, convido-vos a participarem. Temos aqui a janela de chat do lado direito. Podem fazer comentários. Já temos aqui pelo menos um do Filipe Sousa. Juntem-se um bocadinho aqui à conversa para aproveitar. Sei que, exatamente, são 11 horas. Esticamos aqui um bocadinho, pois tínhamos previsto que seriam os últimos 10 minutos do evento, aqui dedicados às perguntas e respostas. Vamos fazê-lo na mesma, dedicamos 10 minutos, portanto até às 11h10, poderão também aproveitar esta oportunidade antes de finalizarmos aqui a sessão. Vou até retirar o modo de apresentação com PowerPoint, ficamos aqui neste registro à conversa. E a primeira pergunta, eu até aproveito para direcioná-la para o Hugo, enquanto não chegam aqui mais questões dos nossos participantes. Pergunto, Hugo, como é que tu tens visto aqui o papel da Pontual no apoio às empresas e como é que ela tem também impactado aqui as empresas, nomeadamente na melhoria dos seus processos produtivos e na melhoria do tecido económico, nomeadamente aqui o tecido industrial de Portugal. Como é que tens visto também este setor? Dar aqui um bocadinho o teu feedback da Pontual e do setor da indústria. Muito bem, Ricardo, excelente pergunta. Portanto, do ponto de vista de setor, no fundo aquilo que já tive oportunidade de dizer e que foi também agora reiterado também no testemunho pelo engenheiro Luís Bastos, trata-se de um setor em constante mudança, ou seja, em primeiro lugar. Trata-se de um setor em constante mudança, sempre com desafios novos a ocorrer todos os dias, em que cada vez mais a necessidade de integrarmos todos os elementos naquilo que é a cadeia de valor da empresa, ou seja, integrar a produção na cadeia de valor da empresa, integrar todas as componentes e passar a ver como uma empresa. E este tem sido efetivamente o grande desafio. O papel que a Pontual tem desempenhado. A Pontual, a indústria está no seu ADN, sempre tivemos, dentro destes 27 anos de presença no mercado, uma grande exposição, uma forte exposição a clientes da área industrial, também muito potenciado pela área geográfica onde estamos, aqui onde está a nossa sede, aqui em Santa Maria da Feira. Procuramos sempre ter o nosso foco, como dizia o Ruben e bem, na solução e não num produto. Ou seja, nós tentamos perceber quais são os desafios, as dificuldades, digamos, como eu costumo chamar, os fatores críticos de sucesso do negócio que têm que ser satisfeitos. E perceber como é que conseguimos ajudar a criar valor para atingir esses objetivos. Ou seja, com o foco sempre na solução, com o foco no desafio, não necessariamente no produto. O produto depois cabe-nos a nós, enquanto parceiros e em parceria também com a Primavera, a encontrar a melhor abordagem, a melhor resposta àquele desafio. Ou seja, existem muitos produtos, o portfólio de produtos é muito grande. Temos produtos que, no fundo, são focados a requisitos e a necessidades
diferentes, também naturalmente para budgets diferentes, não é? Obviamente. E, portanto, esta abordagem é sempre focada no desafio, sempre focada na solução e depois da solução e depois do problema a ser resolvido. É que vemos qual é o tipo de produtos que vão suportar esta solução. Sendo que um dos principais pilares aqui, que hoje em dia está na ordem do dia, já dá muitos anos para cá, é a integração. Ou seja, cada vez mais as empresas não podem viver com ilhas. Eu não posso ter, como dizia o Ruben, por exemplo, uma máquina que parou em manutenção e eu ser informado que essa máquina parou em manutenção no dia seguinte, porque à noite é que corre uma rotina de atualização. Ou seja, digamos, nada me interessa hoje acordar e ver o jornal de ontem, interessa-me ver o jornal de hoje, não é? Ou seja, a informação tem que ser atualizada, caso contrário não é a informação. E, portanto, isto para dizer o quê? Esta componente da integração sempre foi e é um pilar que levamos efetivamente muito a sério. Procuramos responder a desafios, a entregar soluções que ajudem a criar valor para a organização e este é o nosso papel junto do tecido industrial e empresarial de uma maneira geral. Obrigado, Hugo. Uma pergunta então agora para o Ruben. Falaste há bocadinho no mapa de solução. Esse mapa de solução apresentado é um mapa fechado ou podem ser aqui acrescentadas soluções, toda uma gama de soluções aqui a essa, digamos, solução base que é representada aqui pelo mapa? Sim, aquele mapa, como eu referi há pouco, basicamente podemos entender aquilo como um conjunto de legos que depois são montados à medida que são necessários, ok? Obviamente, nós quando abordamos um processo com um cliente, temos esse mapa mentalmente presente, não é? E, portanto, quando estamos a olhar para um processo, é impossível. Claro que o nosso trabalho fundamental é perceber o processo do cliente e, como o Hugo dizia muito bem, perceber qual é que é o problema e focar-nos na solução. Mas, ao fazermos esse trabalho, é impossível que se nós, as ferramentas que temos são aquelas com que nós trabalhamos diariamente e que conhecemos, vamos logo fazendo um paralelo de que forma é que eu consigo suportar aquele processo naquela solução ou naquele conjunto de soluções. E, portanto, aquele mapa global da solução acaba por ser vital e ter uma importância fulcral com esse propósito, que permite-nos orientar mentalmente sobre de que forma é que nós vamos dar resposta àqueles problemas para encontrarmos uma solução que seja capaz de resolver, portanto, aquele problema no momento ou nos tempos vindouros. Agora, como referiste muito bem, Ricardo, o objetivo é que o mapa seja tão abrangente e tanto maior quantas as necessidades de cobertura no processo de transformação digital. E, aliás, a própria Pontual, nós acabamos por não referir isso, mas a própria Pontual tem no seu portfólio soluções que, entretanto, desenvolveu e que usa ativamente nos processos que encontra para que aquele mapa seja mais abrangente e que permita ainda suportar outras necessidades de outros problemas que nós poderíamos até não estar a endereçar à partida. Repare, e o mapa que nós, Primavera, criamos tem como suporte as nossas soluções, o objetivo é mesmo esse, é que depois seja complementado pela Pontual com outras soluções que possam tornar o mapa ainda mais efetivo e que faça mais sentido naquele processo em particular. Obrigado, Ruben. Estamos a aproximar-nos aqui já do fim dos 10 minutos de tempo extra, dedicado aqui às perguntas e respostas, para não perdermos também essa oportunidade e não a retirarmos também a quem participa e que muitas vezes quer aproveitar para esclarecer dúvidas. Mas não havendo mais, nós daremos por finalizado o evento, não sem antes trazermos aqui para a conversa uma última intervenção, um último comentário feito pelo Filipe Sousa. E pedia, quer ao Hugo, quer ao Ruben, para darem aqui também um comentáriozinho. Diz o Filipe: bom dia, concordo, é imperativo que as empresas se adaptem ao conceito de empresa 4.0, mas vai ser necessário investimentos, formar os seus quadros, etc. A maior dificuldade tem a ver com os critérios de contratação pública, quando o principal critério é o preço mais barato. É muito difícil. Presumo que o Filipe quer dizer que é muito difícil depois obter soluções que alavanquem aqui toda a empresa, não é? Porque acabam por ser soluções mais limitadas. Diz ele que terá que haver uma mudança cultural em que as empresas que façam essa transição digital, para elas se tornarem mais eficientes, mesmo em termos ambientais, e criar cadeias de valor nos serviços que prestam.
Portanto, às vezes é um bocadinho, penso que tudo somado temos aqui focado a mudança de chip, não tanto na solução mais barata, mas sim a solução que realmente agrega valor e que consegue não só no presente, mas também já pensar no futuro, não é? Porque hoje precisamos disto, mas amanhã vamos também precisar daquilo e a solução tem que ser escalável. Penso que será muito por aí também este comentário do Filipe, mas dou aqui também uma última oportunidade. Posso começar eu? Força. Finaliza a coisa. É assim, o objetivo daquele mapa de solução é também esse, ou seja, nós podermos mostrar a uma empresa com quem que nos está a propor, que nos está a colocar um determinado problema naquele momento, que nós temos efetivamente a resposta para aquele momento, mas que a solução, sendo ela também evolutiva, poderemos vir a acompanhar o crescimento da empresa e suportar também outras áreas de atividade ou da atividade da própria empresa. Isto assume fundamental importância porque cada vez menos as empresas não querem ter 10 interlocutores no processo, não é? Portanto, preferem falar com um fornecedor único que depois seja capaz de ter esta abrangência funcional. Pronto, isto relativamente à questão do acompanhamento das soluções serem escaláveis. Depois, relativamente ao comentário do Filipe, nós temos aqui efetivamente uma oportunidade com o programa de recuperação e resiliência e também agora com esta fase final do Portugal 2020. No outro dia eu assisti a um evento deste género com colegas de outras organizações e colocaram uma questão que era qual é que era o principal entrave à realização de negócios nesta área. E, curiosamente, aquilo que foi referido unanimemente por todo o painel é que eram precisamente os projetos de investimento. Porquê? Porque muitas vezes as coisas acabam por são uma necessidade premente naquele momento, mas acabam por ser atrasadas porque não há um quadro que nos permita incluir aquela despesa. Eu compreendo que, efetivamente, se existe um quadro que me permite ser mais competitivo, porque, em boa verdade, é disto que estamos a falar. Ou seja, se eu conseguir fazer investimentos, sendo esse investimento não totalmente suportado em capitais próprios, mas sim num qualquer quadro de investimento, aquilo que eu estou a conseguir é melhorar a minha performance e reduzir a minha estrutura de custos. Não é? Portanto, é para isto que os projetos servem. Mas lá está, acaba por ser também um entrave, porque pode atrasar alguns processos. Relativamente à questão do preço, eu não sei se a observação do Filipe seria apenas e só para a implementação de sistemas ou seria também para os próprios produtos que a empresa coloca no mercado. Já há muitos anos que nós ouvimos dizer que o barato sai caro e eu acho que é cada vez mais real esta percepção. Portanto, não há bela sem senão, por assim dizer, é impossível. Nós não conseguimos estar a pagar por uma solução um valor muito reduzido e depois esperar que aquela solução seja a melhor solução que eu poderia ter para aquele problema. Seja nos bens que nós compramos, portanto, palpáveis fisicamente, como em algo muito mais incorpóreo, como é a implementação de um sistema de gestão. Aquilo que nós também verificamos é que quando nos propomos a atingir os mesmos objetivos, as diferenças de valor não são assim tão altas como isso. O problema é que muitas vezes nós estamos a ser confrontados com uma avaliação que não é uma avaliação que faça sentido, porque estamos a analisar uma solução com um âmbito muito mais global, com uma outra que se propõe fazer muito menos. E isto também é uma responsabilidade nossa. Nós temos que conseguir fazer fundamentalmente duas coisas. Primeiro, garantir que a nossa proposta de valor está adequada àquilo que o cliente nos solicitou e nós não estamos a propor mais do que aquilo que são a resolução dos problemas que nos foram colocados, porque eles podem não existir naquele momento. E segundo, partindo do princípio que esta cobertura está alinhada com aquilo que foi a solicitação desse nosso cliente ou para esse projeto, garantir que essa análise é feita com os mesmos pressupostos. Okay? E nós aqui temos que ser capazes de exprimir claramente quais é que são os propósitos que nos pretendemos atingir para garantir que a comparação seja efetivamente justa. Okay? Obrigado, Ruben. Eu complementaria, Ruben, uma excelente leitura àquilo que foi efetivamente o comentário do Filipe Sousa. Eu teria praticamente a mesma. Eu complementaria um pouco mais, se calhar, com um contexto um bocadinho mais abrangente.
Nós, enquanto país, temos vindo a acumular, aqui nos últimos anos, um afastamento, digamos assim, da média da União Europeia. E não podemos continuar assim, efetivamente, muito tempo. E estes quadros de apoio servem justamente para isso. Nós precisamos de investir e precisamos de investir bem, enquanto país, e isto começa por nós individualmente, enquanto empresas, ou seja, nós precisamos de nos modernizar, nós precisamos de aprender com os erros do passado, isso é fundamental, e aprender com os erros dos quadros de apoio que existiram nos anos 90, na primeira década de 2000, digamos, em que existiu muito dinheiro que foi gasto, se calhar, de uma forma menos clara. E precisamos, efetivamente, todos, enquanto empresas, enquanto país, aproveitar esta oportunidade. O plano de recuperação e resiliência é transversal a todo o país, não é só direcionado, mas tem uma componente, efetivamente, para a criação das empresas digitais, das empresas 4.0. Nós precisamos de aproveitar esta oportunidade, enquanto empresas, enquanto país. Corremos um sério risco de perder competitividade global, de deixar de ser competitivos num mercado que já não é um mercado, portanto, local, quer dizer, tirando a pequena e média empresa, o café da rua, que vende ali num contexto completamente local, não tem ambições de ser internacional, como é óbvio, mas qualquer empresa industrial tem um mercado global para agir. E para ser competitiva tem que ser moderna, porque já nos chega a concorrência de países que têm mão de obra muito mais barata do que nós. Portanto, nós temos que ser, competitivos numa ótica tecnológica, temos que ser competitivos numa ótica de qualidade, isto se não queremos alinhar pelo mesmo diapasão que ligam os países de mão de obra barata, porque não há duas formas. O Michael Porter já dizia que existiam dois modelos, qual era das vantagens comparativas ou competitivas, ou seja, ou nós somos mais baratos que os outros, ou temos que ser melhores que os outros. E, portanto, por aí, estes programas são para ser usados, estes programas são a alavanca que nos vai permitir modernizar, sem ter, como dizia o Ruben muito bem, que investir tudo com capitais próprios. Contem connosco, Pontual e Primavera, para vos ajudar neste processo de transformação, identificando efetivamente onde é que estão, portanto, as áreas em que podemos, imprimir aqui alguma melhoria. Desenhamos convosco esta melhoria, desenhamos projetos de transformação digital, implementamos, medimos KPIs de projeto, e então, a partir daí, começamos efetivamente a procurar, não é, estes resultados e esta competitividade que todos precisamos enquanto, primeiro, organizações, depois setor e, por último, país. Meus caros, muito obrigado pela vossa participação no evento de hoje, nesta Business Talk, não só nas apresentações, mas também neste momento de perguntas e respostas, não esquecendo aqui o grande agradecimento ao engenheiro Luís Bastos pela presença também, através do contributo, por via do vídeo, de testemunho e case study da solução de manufacturing que a Pontual, juntamente com a Primavera, aplicou na Mitjavila para melhorar as suas linhas de produção e aumentar a competitividade da empresa, aumentar aqui a possibilidade da empresa crescer e prosperar e se tornar aqui um player cada vez mais importante. É toda essa vantagem, todo esse valor que a Pontual pode agregar em conjunto com a Primavera. Contactem-nos. Deixei aqui no chat, do lado direito, o link para o nosso website, para a nossa página de contacto. Podem também consultá-la via pontual.pt. É esse o nosso website, onde vocês podem ter também aqui um overview de todas as nossas soluções e, inclusivamente, contactar-nos para iniciarmos aqui projetos de sucesso, que é tudo isso que nós queremos, aportar valor e ser aqui um parceiro de negócio mais do que um parceiro de solução apenas. Obrigado a todos pela vossa presença também, àqueles que se inscreveram e demonstraram interesse, e vão ficando atentos também às redes sociais da Pontual para acompanharem tudo aquilo que vamos comunicando. E muito obrigado a todos, mais uma vez. Adeus, Ruben, e adeus, Hugo. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado. Bom dia.